Eu sou Edileuza Penha de Souza, sou uma mulher negra de 60 a mais, professora, realizadora, e que venho pesquisando aí o cinema negro brasileiro e o cinema negro no feminino, descobrindo coisas, me surpreendendo, e é uma felicidade estar aqui. Bom, aí tem também a minha saída. Eu estive na Europa, fui aos Estados Unidos, sempre também em busca desse mesmo tema. A viagem, é, a viagem que eu fiz aos Estados Unidos e à Europa, me deu, na verdade, uma experiência e me abriu um horizonte, inclusive dentro da busca que eu fui fazer realmente, que era realmente me encontrar, me ver, e saber como é que está vivendo, como é que está pensando o negro fora do Brasil. E nos Estados Unidos a experiência foi muito boa, foi válida, e os contatos que eu tive com negros e brancos nos Estados Unidos. E na Europa, principalmente, aconteceu coisas incríveis, foram contatos realmente já com africanos. Pessoal da África, não só do norte, central, e mesmo alguns da África do Sul. E essa experiência para mim foi bastante válida. E, quer dizer, em matéria de trabalho, nos Estados Unidos houve proposta de trabalho em teatro, mas aí eu tive um visa só de 90 dias, então, quer dizer, eu não podia ficar realmente. E já na Europa fiquei mais tempo e participei de grupo de teatro, e que inclusive o sindicato é muito fechado, quer dizer, não deixa realmente você se expandir mais. E em cinema, eu realmente fiquei um pouco decepcionado com o cinema europeu, porque constatei, na realidade, que quase 90% das produções na Europa, hoje em dia, são de filme pornô. Mas pornô mesmo, não é pornô chachado, são pornô de verdade. E foram esses convites que eu tive, eu realmente eu fiquei um pouco chocado, não me interessou fazer. E teve a volta. E estou aqui, né? E na volta foi surpreendente, realmente, esse prêmio agora que eu acabei de ganhar na Bahia, que eu acho que está sendo assim uma recompensa de esforços que eu fiz dentro de todo esse tempo, em que milito dentro do cinema e no teatro. Em que medida a Alma no Olho reflete esse seu tempo que você passou fora do Brasil? Olha, realmente reflete bastante, porque foi, na verdade, quer dizer, está sendo a conclusão de uma teoria que eu tinha há muitos anos, há muito tempo, e que eu consegui botar na prática, e na prática está me dando esse resultado agora, que eu estou bastante contente, sabe? Quer dizer, de ver concretizado, e eu acho que, inclusive, vou continuar nesse tipo de trabalho, buscando novas formas, novos estilos, sabe? Mesmo de cinema, às vezes, não sei, uma coisa assim que é bem minha, depois de bastante pesquisa, de trabalhar bastante dentro do ramo, eu cheguei à conclusão de que eu acho que o cinema tinha realmente que voltar a uma... Tinha que voltar, acho que deve voltar a uma temática que é realmente o mais simples possível, sabe? Deixar de complicar, de ficar hermético, de ficar se elocubrando muito, e voltar a coisa mais simples, mais rasteira, que eu acho que na verdade é o 24 quadros por segundo, que sabe, quer dizer muito mais coisa. Não à toa estamos diante do pai do cinema negro, né, brasileiro. Estou emocionada. Eu acho que essa tem sido a tona do cinema negro, sabe? De falar de coisas que realmente nos tocam, nos sensibilizam. Pensando aqui no Marte 1, né? Naquela família mais simples do cotidiano, é, Casa Branca do Vidigal, Temporada do André Novaes, mas pensando nas mulheres também, Glenda Nicásio, com Café com Canela e tantas outras, né? Eu acho que é essa preocupação, essa necessidade de falar dos nossos, sabe? Quando, quando a Adélia, e ontem
ainda eu discutia um pouco isso, né? Mesmo nas suas ficções, ela está trabalhando com dados reais, né? Amor Maldito é muito atual, né? Assim, a, a lesbofobia continua matando. O Brasil é o país que mais mata negro, o país que mais mata a comunidade LGBT, APN+. Enfim, então, falar de resistência, falar de amor, afeto, é quase que é uma luta também, né? Assim, quando o Zósimo coloca, cara, assim, os papéis que queriam me dar era de novo para essa coisa do homem negro com a hipersexualidade, né? Porque assim são vistos os homens negros como objeto sexual, também as mulheres negras jovens, e pensar qual é o enquanto um cineasta negro que eu quero retratar e eu quero, sabe, é histórico também, né? Porque a Alma no Olho é isso, é um apanhado histórico do sequestro do negro no continente africano para os dias atuais, né? E é um filme sem nenhuma palavra. E aí você tem Chica da Silva com 1000 palavras, que foi a primeira referência que a gente viu aqui hoje, e qual é o dado histórico, qual é o papel histórico que traz, né? Então, e a Manolho tem 12 minutos, né? Então, eu acho que só reforça mesmo esse lugar da necessidade de fazer, sabe? Da, é urgente, é preciso fazer. Olha, eu tenho sim, tem um projeto que eu quero ver se faço o fim desse ano, ao princípio do ano que vem, que vai se chamar Mercado Negro, e é toda a história da escravidão. Não a escravidão no Brasil, mas sim do mundo inteiro. Inclusive foi essa pesquisa que eu também realizei um pouco fora do Brasil. E em cada lugar que eu fui chegando, fui conversando, fui tomando informações e cheguei a uma conclusão maravilhosa. Estou pensando em fazer um filme de 1 hora e meia, também um documentário sobre esse tema. Dentro da minha carreira, dentro do cinema, eu praticamente posso dizer que tem 2 etapas. A primeira que foi uma parte que eu considero experimental. Praticamente foram 10 anos, foi até 1970. Eu considero uma parte experimental, que trabalhei com vários diretores, em vários filmes, fui convidado como ator a vários trabalhos. E a partir de 70, que foi inclusive Compasso de Espera, esse trabalho já foi um trabalho que eu já participei muito mais ativamente dentro do filme. E, quer dizer, eu trabalhei muito com Antunes, dentro do Compasso de Espera, brigamos muito, discutimos muito, porque a temática realmente era muito mais séria. Foi realmente um dos primeiros filmes que coloca o negro não mais escravo, não mais submisso, mas o negro vivendo hoje no Brasil. Quer dizer, com toda a problemática de hoje que tem o Brasil e do negro dentro desse contexto. E a partir daí foi que eu comecei, inclusive, a estudar muito mais a problemática negra, e surgiu o Alma no Olho. Dentro da minha Super interessante a ideia do filme, né? Mercado Negro, porque eu não sei se na real eu nunca tinha ouvido falar, né? Fiquei pensando muito no Noel de Carvalho, que é o cara que mais estudou Zósimo, e imediatamente fiquei pensando, bom, tem que perguntar para o Noel sobre isso, porque acho que Zósimo não teve tempo, né, de fazer esse filme, já que ele se foi tão precocemente. Enfim, mas a ideia do filme é fantástica, né? A ideia do filme é formidável, assim. É só lastimar mesmo dele não ter tido tempo de
de realizar mais esse filme? 50 Graus eu fiz com o mesmo Nelson, Rio Zona Norte, que era um filme que eu fazia, O Filho do Grande Otelo. Um filme também que para mim foi muito importante, porque eu tive o prazer de ter o contato com esse monstro do cinema nacional, né, ou da arte no Brasil, que se chama Grande Otelo. Também foi estranho, que até hoje nós nos tratamos de pai e filho. Depois aí começou aí teatro, né? Na época ficou um ano em cartaz, que era um absurdo uma peça no Teatro Brasileiro ficar um ano em cartaz. Foi uma peça com Milton Moraes. Começamos no Teatro República, foi isso aí, Teatro República, Teatro de Bolso, São Paulo, aí viajamos. Foi uma loucura. Eu sei que foi uma época que foi uma peça que deu para me comer grandes cachorros quentes, deu para me comprar assim bonitas becas. Sinceramente, foi um ano assim de fartura. E hoje, como é que tá? Bom, hoje parece igual o mar, né? A vida do artista é igual ao mar, né? Maré cheia, peixes assim a escolher e marés vazias, 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 sem nenhum aquele filhotinho de peixe, aquele coisa pequenininha não tem mais. É a vida do artista, né? Mas hoje está em que maré? Bom, primeiro, ser um ator negro. Vida dura essa de artista, né? Fartura de cachorro quente. Racial. Ser um ator negro é um defeito, porque você fica restrito a um parêntese. Como? Diz assim, João, homem negro, e depois que vem a especificação. Então, primeiro vem isso aí. Quando, na verdade, para outros personagens, para o ator branco, não existe essa especificação. E para o ator negro tem. Para o ator negro existe no cinema, existe no teatro e existe na televisão. E isso te restringe, isso diminui o teu campo. E outra coisa, quando aparece o papel, você já está num sufoco tão grande que você, na hora de negociar o preço, geralmente você sai perdendo. Não, essa é uma briga histórica, né? Assim, primeiro que se você tem, que são, como ele próprio disse, são uma faca de dois legumes, né? Porque quando você não especifica, também não tem a possibilidade de ter autores negros. E essa especificação, de novo, ela está sempre dentro da caixinha dos estereótipos, né? A Globo vem aí tentando, né, aumentar seu elenco negro e tal, mas até ontem, praticamente, várias atrizes negras que estão fazendo papéis ditos normais, entre aspas, não seria de uma atriz negra, né? Dona Ruth, Dona Leia, quantas vezes se queixaram disso, né? Dona Ruth conta que teve novela que ela era a primeira atriz e que não, o seu nome não vai estar mais em destaque, que ela se esforçava para interpretar uma determinada passagem, e aí quando ela ia ver, às vezes aparecia a voz dela, mas a atuação, o corpo e tal, nada. Então, assim, eu acho que hoje, quando a gente está falando de elenco, tanto no cinema quanto na televisão, ou vocês continuam especificando, quero uma atriz negra, assim, 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 porque se você também não especificar, só virão atores brancos, né? Eu tenho o trabalho do Joel Zito, tanto o filme quanto o livro, né, que as pessoas estão... o Valci Carrasca diz que claramente que ele não tinha
ninguém para interpretar a Sônia Braga, né? 30 anos depois, quando a Globo tem a possibilidade de contratar uma Gabriela negra, é a Sônia Braga que... Sônia Braga não, Sônia Braga foi a primeira, a Juliana Paz, né, que nem pelo tinha, né? A pessoa passa 30 dias caminhando e volta assim, sem nenhum pelo, e tá tudo certo, porque a, os atores brancos não precisam de pré-requisito, né? Isso só é solicitado aos artistas negros, né? Que é outra crueldade, enfim. Nada contra a Juliana, nada contra a, a Sônia Braga, enfim, né? São atrizes fantásticas, mas o que a gente está dizendo é que aquele papel era o papel de uma mulher negra, né? E aí eu acho que é algo que o movimento social negro vem falando, vem denunciando há anos, que é cada vez que você retira a negritude também de determinados heróis, de determinados personagens, você também está contribuindo com o racismo, né? Machado de Assis, o cara que fundou a Academia de Letras. Durante anos, o busto de Machado de Assis é de um homem branco. Então, quando você retira a negritude, Machado de Assis e tantos outros, você está tirando visibilidade, né? Assim, e é isso, a gente está aqui falando de narrativas visuais, né? O que essas narrativas visuais, elas representam, né? O que isso significa para a população negra, para a juventude negra, para as crianças negras. Então, é uma sucessão de mortes, né? Dentro, apagamento... morte também é apagamento, né? O próprio Fanon já dizia que o racismo, quando ele não mata, ele enlouquece, né? Então, é a morte da diversidade, né? Assim, você só tem um padrão, né? Bom, primeiro é o seguinte, não comece com 10 anos de idade, porque ao começar com 10 anos de idade, você desenvolve em si uma série de... Começa a ter uma outra vida, não para um garoto de 10 anos. A melhor época da vida, que exatamente é essa, 10 anos indo para a adolescência, atrás de uma câmera, tendo horário, tendo esse tipo de obrigação, não é bom. Tive vontade na minha vida de olhar bem dentro da câmera, como é fascinante. Primeira coisa, não olhe dentro da câmera. Mas agora eu posso me esbaldar, como é gostoso. Que vontade a pessoa sempre tem de olhar para a câmera. Então foi isso aí, né? De repente eu passei a ter horário, passei a decorar, passou a minha vaidade, né? Começou a ser terrivelmente despertada, terrivelmente explorada. Então eu comecei a mudar meu comportamento. Talvez para bem ou para mal, não sei. Então por isso que eu acho muito perigoso. Quando você já tem uma certa idade e acontece o teu lançamento, a partir daí você sempre tem que se escorar. Você já está mais ou menos estruturado para saber que aquilo foi uma passagem, ou se como de fato você tem vocação, ou se aquilo é importante na sua vida, você ser ator. Mas quando você é criança, não. A pessoa vai lá, faz o seu filme, ganha seus prêmios, ganha suas viagens, é carregada no colo. E quem fica? Como eu fiquei e outros ficaram. Então, para você, depois disso, o que... Quer dizer, ser um ator, eu acho que é conceder. Ser um ator é dar e dar. Mas e depois de dar muito, continuar dando. Escuta, agora eu queria que você falasse. Em todos os sentidos.
Que fartura. É, nem nos grandes coquetéis. É impressionante, todos brancos, caucasianos. Ó, o Stefani, novinho, novinho. Olha, dona Ruth. Bom, bons trabalhos e esperando bons argumentos e uma união maior entre a gente do cinema. Perfeita, né? Nossa, e que reunião de gente boas também, né? Que já não estão mais nesse plano. Olha, acho que tenho dado a minha contribuição, meu esforço, a minha luta e espero que o meu trabalho, como de todos os companheiros, seja profícuo. Pessoalmente não tenho eu nada a dar, mas acho que a coletividade, o mutirão do cinema brasileiro tem propiciado, tem dado e está cada vez melhorando os presentes para o cinema brasileiro. Seu pai também, super novinho, né? Uai, uns 10 anos que eu já estou trabalhando nele, dos 80. A minha vida. Hector Babenco, você tem um presente a dar ao cinema brasileiro nesses 80 anos de cinema? Olha, presente não tenho para dar porque ninguém nunca me deu presente nenhum. Mas em todo caso, a fita que eu vou lançar agora, o Quem Matou o Lúcio Flávio, Ainda ontem, esses dias eu falava com meu companheiro sobre esse filme, o Lúcio Flávio. Mas acho que é uma das boas produções do cinema brasileiro. Acho que o cinema brasileiro não deve absolutamente nada para ninguém, assim, porque tem muita coisa boa. Para o cinema brasileiro é que ele seja dono do seu próprio mercado exibidor, que os nossos filmes sejam vistos pelos nossos patrícios, pelo brasileiro, veja o filme brasileiro. Total. O cinema brasileiro está fazendo 80 anos de idade, eu tenho 23. Há 8 anos que eu faço cinema brasileiro. O maior presente que eu posso dar ao cinema brasileiro são os meus 8 anos de vida dentro desse cinema. Obrigado. E depois disso, quantos e quantos anos, né? Sobre o Nelson Pereira dos Santos, não é difícil não, porque a nossa amizade no Rio Zona Norte foi muito grande. Inclusive no Rio Zona Norte, o menino que está no colo da Malu é o meu filho, Mário. Pena que ele não esteja aqui agora, está esse aqui que também já está começando e já fez uma peça, inclusive com a filha do Oscarito, e pretende estudar realmente teatro. Tá? Atualmente está no Liceu de Artes e Ofícios, pretende fazer teatro. Mas o Nelson sempre foi um diretor muito consciente e no início as conversações foram assim, muito cordiais, continuam sendo. E quem fez o contato comigo na época
um rapaz, se não me engano, chamava-se Ítalo. Depois ele foi para a Tchecoslováquia. E eu fui lá no escritório, era um escritório muito pomposo, na Alcino Guanabara, um escritóriozinho pequenininho. E lá nós passávamos o dia transando o filme, conversando sobre o filme Rio Zona Norte. O Nelson conversando a respeito, falando a respeito, e eu sempre ouvindo, porque é muito importante. Hoje quase que não se usa isso, mas o Nelson usa, não sei se usa ainda, mas ele conversou muito comigo, conversou muito com o Gerson, conversou muito com a Malu, enfim, com o Haroldinho, Haroldo de Oliveira, que hoje é diretor de teatro. Ele já tinha trabalhado com ele no Rio 40 Graus e foi aproveitado também no Rio Zona Norte. Era um garotinho. Era um garotinho, na época fez o meu filho mais velho. E então, o Rio Zona Norte nós tivemos passagens muito engraçadas, inclusive comíamos do Saps. E a turma foi se chateando da comida do Saps. Então um dia minha mulher foi assistir a filmagem e eu pedi à minha mulher que eu estava chateado de comer comida do Saps, que ela fosse em casa e trouxesse toda a carne que estava lá para fazer bife. Foi um dia de festa. Nós estávamos naquele estúdio antigo da Atlântida, que era nas Laranjeiras. Hoje eu nem sei mais o que é aquilo, fazendo uma cena de escola de samba. Foi uma festa. Independente disso, eu continuei com a minha amizade com o Nelson. Quer dizer, dessa época ainda, eu me lembro outro dia alguém falando que a Ângela Maria de repente aparecia com um carro enorme e o pessoal vai ser todo pobre, né? Bem, eu não estive nessas cenas. Não estive nessas cenas porque a única cena que eu tive com a Ângela Maria foi na estação de rádio, quando ela canta o... Mas o malandro fechou o paletó, eu tive dó, morreu malvadeza Durão, o criminoso ninguém viu. E de maneira que eu só tive essa cena com ela na Marink Veiga. E eu não acho que a Ângela Maria aparecesse de carrão, não, porque a Ângela Maria era uma pessoa muito simples. Essa cena que nós fizemos na Marink Veiga foi muito rápida, muito calma, muito tranquila. As pessoas contam muita coisa a respeito dos artistas, mas está tudo errado. Era você mesmo que cantava no filme? Ou... Era eu mesmo quem cantava. Eu hoje não sei mais de cor, porque eu sou compositor, mas tenho ouvido muito ruim e sou meio desafinado. Meio não, sou todo desafinado. Não é que as músicas do filme saíram quase todas desafinadas. Porque o filme era para ser feito pelo Zequete, que foi o autor de todas as músicas, inclusive de uma música que despertou muita atenção ultimamente, foi aquela... Falei com ela, mas ela não me deu bola e me mandou para a escola para aprender o beabá, uma coisa assim. E o nome do filme era Espírito da Luz Soares, o meu nome do filme, que devia ser o nome do Zequete. E depois teve aquelas cenas dos granfinos que... Enfim, o filme, se fosse feito novamente, se fosse refilmado, o filme marcaria muito mais hoje. Porque uma das cenas muito importantes é quando o diretor, o maestro, leva o Espírito da Luz Soares para a casa dele para mostrar as músicas para os amigos. Mas os amigos olham o compositor popular como se o compositor popular fosse uma curiosidade. E acabou a curiosidade, eles continuam tomando isso, então deixa o compositor para lá, e o compositor sai muito triste, muito chateado, e aquela chateação dele faz com que ele tenha inspiração para fazer um samba que não chega a ser acabado, porque é quando ele sofre desastre e cai na linha do trem. O filme teve muito boa preparação, a fotografia muito boa, feita pelo Hélio Silva. Nós éramos como se fosse uma família. O Grande Otelo, você fez alguma coisa diferente nesse papel? Quer dizer... Fiz, realmente eu vinha fazendo só chanchadas, né? O único filme diferente que eu fiz na Atlântida foi o Amém um Bicheiro. Então, quando eu fui convidado para fazer o Rio Zona Norte, me disseram o papel que era, eu fiquei muito entusiasmado e aceitei as condições que o Nelson me propôs. E o Nelson era desconhecido. Paulo, como é esse teu papel do Rio Zona Norte? Você fez alguma coisa de novo? O Nelson te ajudou também para fazer o... O Nelson me ajudou muito e eu fiz alguma coisa de novo, sim. Porque eu só tinha feito uma cena dramática no filme Amém um Bicheiro. E aí...
quando eu fui fazer esse papel que o Nelson me ofereceu, eu aceitei todas as condições que ele podia, naquela época, que foi ganhar uma quantia pequena e ter uma participação no filme. Essa participação eu nunca me preocupei com ela. Eu só pedi a ele e estou para entrar em acordo com ele para ver se ele me dá uma cópia de 16mm do filme para me guardar de presente. Nem ele tem, eu acho. De maneira que eu fiquei muito satisfeito e fui fazer o filme imbuído assim da melhor boa vontade, sabendo que eu estava saindo da chanchada para entrar num campo mais sério da cinematografia brasileira. O Nelson, na época, que era um diretor praticamente desconhecido, só tinha feito um filme. Só. Como é que você reagiu quando ele te levou o roteiro? Porque, você sabe, naquela época mais do que hoje o cinema, alguém ainda pode viver de cinema e televisão, ou então, assim modestamente, só de cinema. Naquela época ninguém podia viver de cinema. Então o cinema era um bico que me trazia mais um dinheirinho. Então ótimo, isso me trazia mais um dinheirinho. O papel principal e a oportunidade de fazer uma coisa mais séria dentro do cinema foi maravilhoso. Porque eu, quando cheguei aqui ao Rio de Janeiro, eu encontrei os negros, um negro, por exemplo, no Teatro Recreio, abanando um branco sentado num trono, e o branco dizia "Sacode, Sofia", que era o nome de uma macaca que tinha no Jardim Zoológico. Então era o nome que davam àquele negro que estava lá no Teatro Recreio. Então eu comecei a fazer coisas diferentes. Eu comecei a interpretar monólogos, eu comecei a interpretar coisas mais sérias, comecei a fugir à medida do possível das coisas engraçadas. Inclusive houve uma época que eles me confundiam com aquele outro rapaz que apareceu antes de mim, mais ou menos em 32, fazendo flor com a boca, que se chamava Moleque Flor e Chevalier de Ébano. Então a minha preocupação... Mas, Grande Otelo, por que o Rio Zona Norte já está fazendo 20 anos, ou mais de 20 anos, né? Nunca mais você voltou a filmar com o Nelson. De quem é a culpa? Bem, a culpa é um pouco minha, porque eu dei um pouco de trabalho. E talvez porque o Nelson tivesse partido para um outro tipo de trabalho e não tenha encontrado até agora um argumento em que ele possa me usar da maneira que ele acha que deve me usar agora. Então, nós ficamos nesse impasse, que aliás é um impasse dos diretores. Ou eles acham que eu cobro muito caro, ou eles acham que eu dou muito trabalho, ou eles acham que o papel que eles têm para mim não é bom para mim, não é bom para o Grande Otelo. Eles precisam ver que o papel pode não ser bom para o Grande Otelo, mas é bom para o Sebastião Prata, que paga imposto de renda, paga supermercado, paga tudo isso, né? Então o Nelson Pedro, você está nessa onda e nunca mais filmei com ele. Mas de vez em quando você telefona para ele e dá um toque, olha a notícia do jornal aí dos pingentes, e lembra ele do Rio Zona Norte? Não, eu nunca telefono para ele, porque começa que ele não tem telefone certo, eu não sei qual é o telefone do Nelson. Eu só falo com ele quando encontro com ele. A última vez que eu encontrei com ele, era para nós irmos ao meu cineclube, lá no Itapiru. Eu achei que eu não devia ir, porque eu já tinha ido na inauguração, então como iam passar o Rio Zona Norte, quem devia ir era o Nelson mesmo. Ele foi até lá em casa falar comigo e eu não fui não, ele ficou muito bravo. Porque você estava de mal dele? Não estava de mal dele não, inclusive estava numa época que eu queria muito conversar com ele, bater papo com ele, mas não calhou, né? Ô Grande Otelo, o que você acha da pessoa Nelson Pereira dos Santos? Ah, é uma pessoa formidável. O Nelson Pereira é o brasileiro típico. Ele não é nem muito depressa, nem muito devagar. Ele, na minha opinião, ele representa o brasileiro médio. Então é a classe média, né? Paulista? Não, ele é paulista, mas é um paulista degenerado, porque ele não corre, ele não anda depressa. Mas filma dentro do prazo? Filma dentro do prazo, sempre filma dentro do prazo, porque tem muita técnica de cinema, gosta realmente de cinema. Eu acredito que ele tenha começado a fazer cinema desde garoto. Caralho. Não, acho que deu certo sim, tá ligado. Mas viu, gostei, você é gente. Mas pena que não posso ir pro ar. Mas viu, então o Nelson Pereira dos Santos como diretor, que você me perguntou, né? Pedro de Andrade,
Qual é o outro? Macunaíma tem o grande papel, né? Macunaíma foi a minha grande aparição, não foi meu grande papel. Meu grande papel eu considero o Rio Zona Norte. Porque o Rio Zona Norte realmente eu tive trabalho para compor o tipo. Mas o Macunaíma eu não precisei compor o tipo, porque o Macunaíma era eu mesmo. Mas foi melhor utilizado? Foi melhor utilizado, foi mais bem focalizado, mais bem utilizado. Há quanto tempo faz que você não assiste Rio Zona Norte? Ah, faz muito tempo. Gostaria de ganhar uma cópia? Eu já cansei de pedir uma cópia em 16mm pro Nelson Pereira, mas não adianta pedir, porque ele disse, você transa e tal, vai lá, resolve, e eu acabo não ganhando. Porque a gente tem que trabalhar, ele para um lado e eu para o outro, então eu não tenho tempo de falar muito com ele. Perfeito. Mas se você parece ter perguntado como o Nelson é como pessoa, é ótimo. Boa praça mesmo. Nelson é daquelas pessoas que às vezes a gente tem que procurar para conversar, porque às vezes a gente precisa da conversa dele e às vezes ele precisa da conversa da gente, que é uma coisa muito rara hoje em dia. A gente faz um filme, daqui a pouco vai cada um pro seu lado e não se vê mais. Ou então a gente se encontra, toma um chopp, eu no momento estou tomando só café, tomo um café e cada um vai pro seu lado e não se vê mais. E de vez em quando eu penso, puxa, onde é que andará o Nelson pra gente bater papo? E daqui então eu quero mandar assim aquele abraço muito grande pro Nelson, espero que ele receba com carinho e que vocês todos que estão vendo este documentário em que eu falo sobre o Nelson Pereira dos Santos tenham a certeza de que eu estou falando na pessoa do Nelson Pereira dos Santos e todos os outros diretores do cinema brasileiro. São todos gente assim, pra valer, gente que procura fazer alguma coisa dentro do pouco que nós estamos podendo fazer agora. E eu espero que eles compreendam que o sol vai brilhar de novo, se Deus quiser. Sebastião Prata. Grande artista, né? Grande artista. E completo, né? Não era à toa que ele era chamado de grande, tão pequeno e tão grande, né? Assim, cantor, compositor, artista, ator, dançarino, enfim. E autor do primeiro manifesto do cinema negro brasileiro, né? Uma carta que ele escreve para uma revista, se eu não me engano, em 58, falando sobre a questão da publicidade brasileira e a falta de atores negros na publicidade e colocando pessoas negras também como consumidoras, né, de produtos que eram anunciados. E hoje é o Joelzito que traz essa carta nas suas pesquisas, apontando o Grande Otelo como essa carta como o primeiro manifesto do cinema negro brasileiro, né? Então, grande Otelo. Nossa, muito feliz em visionar esse material tão precioso, te parabenizar pela curadoria, que também super conversa, né, assim, entrevistas totalmente diferentes, mas que estão falando de um mesmo lugar, de uma mesma denúncia, né? Uma felicidade ver esse material, poder ver esse material do CRTV, material preservado pela Embrafilme. Viva a memória do cinema brasileiro, viva o cinema brasileiro, cinema negro também é cinema brasileiro. Então, parabéns, Pedro, por esse trabalho lindo, maravilhoso, que prospere, que a gente possa ver esse trabalho no mundo. Muito feliz de estar aqui. Obrigada.